fé para ser curado. Temos que ter fé. Fé para ser liberto. Temos também que ter fé. Amada igreja, já se passaram mais de 2000 anos atrás. E lá estava o nosso Cristo, pendurado naquela cruz. Foi necessário Ele vir a esse mundo para morrer em nosso lugar. A Bíblia fala exatamente o que Ele fez na cruz. Se você compreender o que Ele fez na cruz, se você entender o que Ele fez na cruz, Ele morreu na cruz por nós. Ele não está dentro de um túmulo. Ele não está dentro de um túmulo. Ele morreu e Ele ressuscitou. Eu quero dizer, amada igreja, que Jesus, Ele não deixou nada na cruz para resolver depois. Ou deixou? Será que o nosso Cristo, Ele deixou alguma coisa para resolver na cruz? Ele fez tudo? Ele fez tudo. Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por cada um de nós. Um anjo na porta do túmulo. E ele diz: por que procura dentre os mortos os que está vivo, o que está vivo? Jesus não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Se a Bíblia diz que na cruz Ele já nos salvou, eu creio. Ele já nos curou, eu creio nisso. A maior dificuldade, nós como cristãos, como servos do Senhor, é entender esta palavra. Ele já fez tudo por nós. Ele não voltará mais para morrer outra vez por nós. Ele já fez tudo, igreja. A Bíblia diz que Ele, quando morreu, ao terceiro dia Ele ressuscita. E depois Ele ascende aos céus, Ele volta para de onde Ele veio. Quem é que Ele envia sobre essa terra? Está lá, Atos capítulo 2. Jesus foi e preparou todas as instalações. Enviou o Espírito Santo para nos conectar aos céus com Ele. Ele fez tudo, igreja. Jesus, Ele não está mais aqui fisicamente. Ele não precisa mais vir à cruz, morrer para me curar. Não foi o propósito do Pai enviar o Filho para curar ninguém. Esse não foi o propósito do Pai. O propósito do Pai para com o Filho não foi enviar o Filho para nos libertar, não, igreja. Foi para nos dar vida eterna. Foi na cruz, aonde Ele resolveu os meus problemas, aonde Ele me curou, aonde Ele me salvou, aonde Ele rasgou aquela cédula que nos condenava eternamente. A maior dificuldade que nós temos hoje como cristãos é de entender o que Jesus fez por nós. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a palavra diz: o meu povo sofre, porque lhe falta o quê? O meu povo perece. Pereceu. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? O conhecimento.
Se nós não entendermos a palavra de Deus, se nós não absorvermos a palavra de Deus, se nós não colocamos em prática a palavra de Deus, corremos sérios riscos, mesmo dentro da igreja, com Bíblia debaixo do braço, ser destruído. Porque faltou conhecimento. A palavra de Deus, no mundo espiritual, é poder, igreja. A palavra de Deus, quando ela é professada com fé no nosso espírito, ela no mundo espiritual, ela produz poder sobre nós. Se a Bíblia diz que lá na cruz, Ele levou as nossas dores, a Bíblia não mente. Na cruz Jesus levou. E temos que ter fé. Até para ser salvo, nós precisamos ter fé. Ou não? Porque a salvação é um dom gratuito. É pela graça. Não é porque nós somos crentes, ou fazemos parte de uma denominação, porque somos bonzinhos, porque fazemos assistencialismo. Não, a salvação não é por isso. A salvação é pela fé. No mínimo, você tem que ter dentro de você a fé de crer que você está salvo. Porque é pela fé. A palavra diz em Romanos capítulo 8. E eu creio nesta palavra. Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Para aquele, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Os que estão em Cristo. Estar em Cristo é uma coisa, estar na igreja é outra. Não confunda isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, já passou. Meu passado, teu passado, não me interessa mais para Deus, não interessa mais para mim, não interessa mais para ninguém. Passou, não tenha saudade. Aprenda a se perdoar. Porque Isaías capítulo 43, versículo 25, a Bíblia diz que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Quando confessa o pecado e deixa, olha o que Deus faz. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Apagar. É como se o Senhor pegou aquela página suja, cheia de pecado, cheia de acusação, e você, Senhor, me perdoa. Você se arrependeu, você deixou. Deus pegou esta folha, rasgou, amassou e lançou no mar do esquecimento. Deus não lembra mais. Ele esqueceu. O teu passado não interessa mais para você. O teu passado não interessa mais para ninguém. Aprenda a se perdoar. Não fique com o seu dedo apontando para você mesmo. Será que Deus perdoou? A Bíblia diz, assim como pensais, se sucederá. Por quê? Treina a mente para te levar a um passado de dor, de sofrimento, de tristeza, de sequela. Desliga essa tomada. O teu passado, Deus não lembra mais. Ele apagou teus pecados. Não se acuse, igreja. Não fique se acusando. Ah, porque lá não tem nada de passado. 2 Coríntios 5,17.
Entenda o que a palavra diz, absorva isso. Chame para dentro de você esta palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção de onde? Do nosso coração. A palavra é poder. Não há mais condenação para mim, porque é pela fé a salvação. Se você não crê na tua salvação, quem mais vai crer? Uma coisa está na igreja, outra coisa está em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são esses que perseveram, são esses que não desistem, são esses que são pau para toda obra. O cacete está comendo lombo, mas ele está olhando para a cruz. Ele está dentro de si, não, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Não se anda olhando para trás, igreja. A Bíblia diz, olhai para mim e sereis salvos. Há muitos que estão perdendo a sua luta para si próprio. Na cruz, Jesus já levou tudo. 1 Pedro capítulo 2, 24. Olha o que está escrito, igreja. É Bíblia isso. Eu estou falando da palavra, eu tenho base para falar. 1 Pedro capítulo 2, 24. Esta palavra não é mais para os discípulos, não é mais para os profetas, é para mim, é para você. Esta palavra, ela é atualizada, igreja. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou os nossos pecados naquela maldita cruz, onde ele foi esticado naquela cruz. Ele não merecia, era eu que merecia, era você que merecia para aquela cruz. Mas ele foi em nosso lugar. Se você compreender, você terá os benefícios da cruz na sua vida. Creia somente. E ele diz, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pela sua ferida foste. Isso quer dizer, pela morte dele na cruz, ele nos curou. Isaías 53, versículo 4 e 5. Ou cremos nesta palavra, ou não teremos benefício da cruz. Não temos. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Aqui está dizendo que ele tomou, ele levou. Ele não vai tomar, ele não vai morrer de novo, ele não vai voltar de novo. Existe algo, igreja. Eu quero dizer para vocês que há uma mentalidade, infelizmente, dentro da igreja. Mentalidade se cria através de informação. As informações criam o quê? Uma mentalidade. Uma criança quando nasce, ela nasce com a mentalidade? Não, ela tem um cérebro para pensar. E quando esta criança vai crescendo, ela vai tendo informações, e essas informações cria-se uma mentalidade. E quando nós chegamos à casa do Senhor, chegamos com uma mentalidade errônea, mentalidade distorcida. O que é que o Senhor faz? Nos dá a palavra é informação, e esta informação de Deus cria uma nova mentalidade, a mentalidade de Deus. O que acontece? Igreja, esta fé, ela precisa ser instigada dentro de nós. A fé, ela produz. A fé, ela produz milagres sobre nós. Sabe, às vezes nós fazemos certas orações que dói nos ouvidos de Deus.
Em nome do teu filho, Pai, me cura. Em nome do teu filho, Pai, me ajuda. Eu não aguento mais. Se não é o Senhor, eu já tinha morrido. E não sei o quê. Oração. Não tente comover o coração de Deus com essas orações que você não comove. O que comove o coração de Deus é a fé. A sua palavra. É uma mentalidade, igreja. Porque nós treinamos a nossa mente. É muito mais fácil abrir a boca para dizer está doente do que dizer eu estou curado em nome de Jesus. Ter um posicionamento dentro da palavra. Pai, imagina que o pai disse: filho, vem cá. Você não entendeu a mensagem da cruz. Você quer que eu mande meu filho outra vez para morrer na cruz por você? Ele já morreu. Ele já fez tudo. Ele resolveu tudo na sua vida. Mas não tem negócio de mais. Eu enviei o meu filho para morrer uma só vez na cruz por você. Ele não deixou nada para resolver depois. Isso é uma mentalidade, igreja. Porque é muito mais fácil dizer, não, a vida está ruim, a vida não presta, não faz isso. É como se lê a Bíblia e diz, não, porque verdadeiramente Ele vai morrer na cruz por nós. Está dizendo que Ele já morreu, ou não? Aqui não está dizendo que Ele vai morrer, que Ele já morreu. Ele tomou as nossas enfermidades. Parei, pastor. Se a Bíblia diz que o Senhor levou todas as enfermidades do meu corpo, e por que eu estou? E aí? Aí bate um parafuso na mente, uma interrogação na mente. Eu quero dizer para você que João capítulo 10, a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Porque nós treinamos a nossa mente, muitas das vezes, para um fracasso. Porque é muito mais fácil falar, eu estou doente. Fulano, ei, como é que você está? Eu estou ruim. Chega, muda a fisionomia. Eu já falei aqui de uma tia que eu tinha. Ela ficava sempre na porta da casa. Está lá. Quando alguém se aproximava, ela fazia cara de choro. Dona Maria, como é que você está? Ai, estou ruim, não dormi de noite, é dor aqui, é dor ali. Morreu assim, igreja. Porque você treinou a mente para um fracasso. Eu quero dizer que a palavra tem poder. O próprio Deus, Ele se utiliza da palavra para dar forma, criar os céus e criar a terra. O próprio Deus necessitou da palavra. Haja céus, e houve o quê? Haja terra, e houve o quê? Palavra. Palavra no mundo espiritual, ela tem um poder. Tanto para matar, como para destruir, para vivificar. Nós somos o resultado daquilo que nós pensamos e o resultado daquilo que nós falamos. Porque palavras, ela é espiritual, ela vai no mundo espiritual, ela fica gravada no mundo espiritual. E quando é uma palavra de derrota, o diabo pega esta palavra, amaldiçoa e como recompensa, devolve. Há muitos se matando. Há muitos que estão com um punhal na mão, todo dia dá uma facada em si próprio. O sangue está jorrando. Vai chegar um momento que não tem mais sangue, vai morrer. Mas por quê, pastor? A Bíblia diz que Jesus levou na cruz a enfermidade porque eu estou. Uma coisa é estar, outra coisa é não aceitar. Não quer dizer que nós não iremos ficar doentes. Naturalmente o nosso corpo, o meu e o seu, vai ser destruído por uma enfermidade. Se não for um infarto que vai levar, uma morte repentina. Se não for isso, naturalmente uma enfermidade vai destruir nosso corpo.
Destrói o corpo, mas não destrói a nossa alma, não destrói o nosso espírito, porque foi comprado, lavado pelo sangue de Cristo. E ainda que eu tenha que morrer com esta enfermidade, eu vou morrer como um guerreiro, crendo em nome de Jesus. Lembre daquela mulher, 12 anos, jorrando sangue. Aquela mulher que tem uma hemorragia de sangue. Imagine aquela mulher, igreja. Ela estava lá, sabe, entre a vida e a morte, só o couro e o osso, debilitada. 12 anos, não tinha remédio, não tinha nada naquela época que fizesse estancar aquele sangue. Mas a Bíblia diz, quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus se aproximava daquela aldeia, ela disse: não, se tão somente eu tocar na hora do Senhor Jesus, serei curada. A fé daquela mulher. Imagina, aquela aldeia tinha mancos, aleijados, tinha todo tipo de enfermidade, tinha leprosos, eram pessoas que estavam desinstituídas daquela sociedade de Jerusalém, estavam fora de Jerusalém, estavam lá confinados a um vale do desesperado. Muitos estavam ali. Eu imagino quando Jesus se aproxima, todos saem correndo em busca. É o Senhor da cura, o que liberta, vamos lá. E aquela mulher sem força, debilitada. Imagina agora, igreja, que muitos chegaram para aquela mulher: ei, mulher, não adianta, você está anêmica, você não vai conseguir. Imagina aquela mulher, onde ela ia, o rastro de sangue ficava pelo chão, e ela no coração dela: se tão somente eu tocar na hora do Senhor, serei o quê? Curada. Ninguém conseguiu colocar na cabeça daquela mulher, colocar dúvida. O nosso foco é a cruz. O foco daquela mulher era Jesus. Imagine a distância daquela mulher entre a vida e a morte, caindo, levantando, caindo, o sangue deixando um rastro para trás. Mas ela dizia: se tão somente eu tocar. Igreja, a fé é algo sobrenatural dentro de nós. Ninguém vai entender. A Bíblia diz que o mundo não compreenderá a nossa fé, igreja. A fé para nós é loucura para o mundo. E quando aquela mulher se aproxima de Jesus, o primeiro obstáculo ela venceu, a distância. Cada passo parecia uma eternidade, mas ela não desistia. Há muitos crentes hoje que estão desistindo do Evangelho, desistindo de Jesus por coisas banais. Eu quero dizer, amada igreja, quando nós colocamos os nossos pés no Evangelho do Senhor, não tem mais retorno. O mundo que ficou para trás está pequeno, porque o Senhor nos fez grande. Não há espírito da dúvida que coloque dúvida na minha cabeça a respeito da minha salvação. Aquela mulher chega diante do Senhor, ela encontra um segundo obstáculo. Que obstáculo, pastor? Uma multidão apertava Jesus. Imagino eu, igreja, que aquela mulher saiu rastejando no chão. Quem sabe sendo pisoteada. Mas eu vou tocar. Se eu tocar, serei curada. Olha a fé daquela mulher. E diz a palavra, quando ela toca na hora do Senhor, o Senhor diz: quem me tocou? Mestre, uma multidão te toca, mestre. Não, mas eu senti sair virtude de mim. No meio de uma multidão que tocava em Jesus, a Bíblia só fala daquela mulher que foi curada. Foi na cruz, aonde Jesus resolveu tudo para nós. A primeira fé você recebeu quando aceitou Jesus, a sua crença na sua salvação. Essa foi a primeira fé que o Espírito Santo implantou no nosso espírito. A nossa crença na salvação em Cristo Jesus. Agora eu preciso de mais fé dentro de mim. Porque a fé é um dom. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Eu preciso ter fé. Eu quero dizer, igreja, que nenhum de vocês são derrotados. Vocês são lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Vocês não é qualquer crente. Tenha sempre esse desejo na sua alma. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou diferente. Eu não sou qualquer crente.
Você chama para dentro de você essa responsabilidade. Aonde você vai, vai o Espírito Santo. Porque na cruz, quando ele morreu, ele ressuscita o terceiro dia, ascende aos céus, e ele envia dentro dos discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele quem nos conecta à instalação que foi feita nos céus para nós. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi o Espírito Santo que estava por trás de todos os milagres que Jesus fez. Foi o Espírito Santo que deu continuidade do que fez na vida de Jesus. Foi ele que deu continuidade na vida dos discípulos, ou não? Só que os discípulos, eles não estão mais aqui. Mas o Espírito Santo, ele continua. Ele tem muito mais interesse do que nós mesmos. Imagine que o Espírito Santo chama pelo teu nome: vem cá, filho, vai, eu sou contigo. Calma, Espírito Santo, para aí. Vai, filho, calma. Calma. O Espírito Santo, ele se movimenta quando o nosso espírito se movimenta. Se o teu espírito para, o Espírito Santo para de agir no teu espírito. Quanto mais você se movimenta com o Espírito Santo, mais você recebe uma carga de luz sobre você. Uma carga elétrica espiritual. Por isso, quando o diabo, ele olha para uma pessoa, um cristão, ele não está preocupado se o cristão é pastor, se é formado em teologia, se é um grande líder de uma grande igreja. Para Satanás, isso pouco importa. O que o diabo teme, ao olhar para o homem e mulher de Deus, é ver uma intensidade de luz na sua vida. É assim. Satanás, ao olhar para você de alto a baixo, ele tem que ver uma intensidade de luz sobre você. Eu já dei muitos exemplos aqui de um gerador de um carro. A única função de um gerador em um carro é gerar eletricidade. A bateria, por sua vez, tem uma única função: receber energia e armazenar. Não é assim? Para que no dia seguinte, quando bater a chave na ignição, tem energia na bateria para gerar e o gerador rodar. O carro está rodando, o gerador está também funcionando, e o gerador está gerando energia, e essa energia vai para a bateria. Se o gerador tiver com problema, não gera energia, por sua vez, não envia para a bateria, o que é que vai acontecer com o carro? Não tem energia. As placas vão colar. Assim é a nossa vida. Quando eu começo a me movimentar na palavra, quando eu começo a ler mais a palavra, quando eu começo a ir mais às madrugadas, quando eu começo a ter mais comunhão com Deus, a Bíblia diz: sem santidade nós não veremos. Você quer ver Deus? Não é ver Deus na forma que Ele é, mas é ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Santificação.
vida com Deus, ocupar mais a nossa mente, se movimentar mais com a palavra. E aí, qual a consequência disso? Cheio de luz, cheio de energia espiritual, cheio de poder. Você pode chegar ao ponto. A sua presença. Os demônios que estão numa pessoa são trevas. A luz que está em mim começa a dissipar. Pode acontecer de cair manifestado. Só a tua presença. Chegar em ambientes pesados, carregados, mas a tua presença começa a mudar o ambiente. Você já viu pessoas dizer assim, olha, sabe, a tua presença aqui, eu me sinto tão bem. Ei, só a tua presença, só conversar com você, eu já sinto bem. Olha, foi você chegar aqui em casa, parece que tudo mudou. Lá no trabalho, parece que tudo mudou. Aí tem crente que trabalha em determinados lugares porque são carregados. Não, vou pedir minha admissão, não quero mais porque o lugar é pesado. Este lugar não dá para mim. Esquece que luz gosta de trevas. A luz gosta das trevas. Não é você que gosta das trevas e não sou eu que gosto das trevas, mas a luz que está dentro de você gosta de ir nas trevas para iluminar quem não tem luz. Igreja, se nós mudarmos a forma de pensar, tudo vai mudar. Se você melhorar a forma, a sua comunicação com o Espírito Santo, tudo vai melhorar. E quando compreendemos o que Jesus fez na cruz, começamos a receber os benefícios da cruz. O primeiro benefício, a cédula foi rasgada e não há mais condenação para mim. Da cruz foi tudo resolvido. E quando Jesus estava aqui há mais de 2000 anos atrás, imagine se nós estivéssemos naquela época. Imagine se naquela época tivesse a tecnologia que tem hoje. Nós teríamos milhares e milhares de registros de Jesus operando milagres, libertando, curando, ressuscitando, andando sobre as águas. A pergunta é: Jesus mudou? Ele não é o mesmo? Não está lá Hebreus 13:8? Ele não é o mesmo? Só que ele não está mais fisicamente, ele está aqui através do Espírito Santo. E uma das funções do Espírito Santo é transformar ou transportar Jesus sobre a nossa vida. Por isso que ele diz: sejais os meus imitadores. A Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Essa diferença está aqui dentro. Mudança. Absorver a palavra e colocar em prática a palavra. Por que tanta dificuldade, Cristo? Por que nós estamos tão distante dos sinais? Mateus capítulo 10, o que é que diz a Bíblia? Olha o que Jesus fez conosco. Olhe o que ele fez com você. Olhe o que ele te deu. Mateus capítulo 10. Esta promessa não é mais por discípulo. É para mim, é para você. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o quê? Os espíritos imundos. Eu quero dizer que a autoridade do Senhor está acima de todos os demônios. Principado, potestade, Lúcifer e todas as falanges das trevas. A autoridade do Senhor está acima de tudo. E onde está essa autoridade? Em nós. Deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal.
Você é o Espírito Santo, igreja. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, tem mais promessa para nós. Absorve isso, coloque em prática isso, que verás e terás as experiências com o Senhor. Ao invés de ficarmos pelos cantos chorando, se lamentando, murmurando, vamos agir na palavra de Deus. Corremos o risco de passar, envelhecer dentro da igreja, cabelinhos brancos, 50 anos de igreja e não ter uma experiência com Deus. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Crê, fé. Hebreus 11:6 diz a Bíblia: sem fé é impossível agradar a Deus. Você está pensando que você vai agradar a Deus com esse chorinho de lamentação, tentando comover o coração de Deus? Não vai não, igreja, é pela fé. É algo explosivo dentro de nós. Tu vai precisar desta palavra. Até para você ser salvo, você precisa dessa palavra. Para ser curado, precisa desta palavra chamada fé e crer que na cruz levou e assumiu esta fé. É uma questão de sobrevivência. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que crê, se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Deus honra a sua fé. Você precisa dessa palavra, igreja. Você precisa dessa palavra para ser salvo, para ser curado. Como obter isso? Como obter esses benefícios da cruz? Através da fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra. Então, isso quer dizer que a palavra de Deus é uma fábrica que produz dentro de nós fé. A palavra tem que estar aqui dentro. Porque se a palavra não estiver aqui, eu não tenho fé. Eu tenho uma confusão na minha mente. A confusão que as pessoas aí fora têm. Ei, tem fé? Tenho. O que é fé? Crer em Deus. Acreditar em Deus. Eu tenho fé. Mas não larga a prostituição, o adultério, não larga a cachaça, as drogas. Mas tem fé. E você não pode ter essa fé que o povo lá fora tem. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Essa parte tem que estar onde? Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo, quando vem no teu espírito, o que é que ele quer encontrar no teu coração? A palavra. E se não tiver a palavra, ele não faz nada. Sabe por que o Espírito Santo não faz? Porque ele é a palavra. E ele não faz nada fora da palavra. E tem uma coisa. Além dele encontrar a palavra, ele quer encontrar um grau de reverência e comprometimento com a palavra. Com o mesmo nível, ou com a mesma intensidade que você tem com a palavra, o Espírito Santo, ele é justo. Ele vai ter com você. A fé, entenda isso, é um veículo. É um veículo espiritual. E é o único veículo que nos transporta para uma dimensão onde Deus está. Onde Deus está? Numa dimensão espiritual. E para eu chegar lá, eu preciso desse veículo, que é a fé, que foi gerada pela palavra dentro de mim. Eu preciso deste veículo para chegar na dimensão que Deus está.
A autoridade está sobre nós. O diabo não quer que você entenda e compreenda esta palavra. A Bíblia diz, Isaías 53, 4, finalzinho do versículo 4, que ele diz assim: pelas suas pisadas fomos sarados. Não iremos em ser sarado ou curado. Fomos, porque na cruz ele já fez. Talvez você carregue enfermidade no seu corpo. E que a partir de hoje você vai começar a tratar isso diferente. A partir de hoje. Ei, Alda, como é que você está? Eu estou curado. Mas como está? Eu estou curado. A palavra é essa. E aí, como é que você está? Eu estou curado em nome de Jesus. Como? E esse caroço aí? Isso é seus olhos que está vendo, seus olhos físicos. Mas o meu, eu estou vendo além. Eu estou além desse caroço. Eu estou lá no nível espiritual. Você ficou doido. Além de crente, ficou fanático. Porque está com caroço. Eu pergunto a você e você diz que está curado. Ficou doido mesmo. Porque a Bíblia diz que a fé é loucura. Porque você treinou a tua mente. Você crer nessa palavra que está aqui dentro. Que diz que ele levou. E quando você olha para esse caroço, você não olha com seus olhos físicos, você olha com seus olhos espirituais. Exercício da fé. Coloque em prática isso. Porque você vai treinando a tua mente para a vitória. Você começa a declarar palavra no mundo espiritual. Palavra no mundo espiritual é poder. E você agora começa a falar com esta enfermidade. E dizer: enfermidade tem nome. É caroço, é câncer, sei lá o que é. É uma inflamação, não sei. Eu quero te dizer em nome de Jesus: isso aqui é uma mentira. Satanás, você é o pai da mentira. Eu não estou. O meu Jesus na cruz levou. Você vai provocar milagres sobre você. Não tem porta que não seja arrebentada. Não tem corrente que não seja estourada. Não tem pedra, não tem obstáculo que não seja removido através da sua fé. Mas pastor, o senhor sabe, né, pastor? A dor quem sente é você. É uma questão de sobrevivência. Nós estamos numa batalha, uma guerra espiritual. E eu quero dizer, amada igreja, que em uma guerra espiritual, numa batalha espiritual, não tem campo neutro. Não existe campo neutro. Ou nós estamos sob influência de Deus, ou estamos sob influência do diabo. Não tem dois termos. Não existe dois termos para Deus. Para Deus, ou é pós-cruz, ou pré-cruz. Não existe quase crente, quase salvo ou quase perdido. Ou é salvo, ou é perdido, ou é perdido. Porque quando Deus olha para esta terra, Ele só vê duas classes de pessoas nessa terra: perdidos e salvos. Ou não? Tenha um posicionamento. Se você escolheu Deus, assuma essa fé. Não fique em cima do muro, que é perigoso. E não fique pensando que evangelho é mar de rosa. É cacete, é pau todos os dias. É guerra espiritual todos os dias. Na proporção que você vai crescendo espiritualmente, demônios vão em outra dimensão. Você subiu mais um degrau, mais um principado sobe ali. E é isso. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis. Só quer dizer para você, foi na cruz aonde ele aniquilou tudo. Então comece a declarar. Comece a estender. A Bíblia diz, Marcos 11, 24, quando orares, creia que recebeste. Então quando você orar, nunca finalize a tua oração sem antes agradecer a Deus.
Imagine que eu pego essa Bíblia e disse: irmã Marisa, eu quero te dar um presente. Tome para você. Pode pegar. O que é que você diz? E se você não falar obrigado? Ingrata. Sequer nem o obrigado deu. Nem o obrigado deu. Nunca mais te dou um presente. Se é ingrata. Mas naturalmente, obrigado, pastor. Porque ela recebeu o quê? Então, pela fé, você já recebeu no Espírito e agora você finaliza: Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por este milagre. É fé, igreja. Porque a gente não vai agradar a Deus sem a fé. O inferno não é inferno porque o inferno é inferno. O inferno é inferno pela ausência de Deus. Há muitas enfermidades que o diabo aproveita, porque ele é a própria enfermidade, para lançar sobre as pessoas, porque não entendeu a mensagem da cruz. Não é que todas as enfermidades é espiritual. Tenha um discernimento. Nem tudo é demônios. Mas eu quero dizer que todas as enfermidades é um germe. E todo germe tem vida. A tendência de uma enfermidade em um corpo é ganhar uma proporção maior. Ou não? E matar o corpo. Se aquele germe tem vida, aquele germe recebe uma vida. E esta vida não vem de Deus. É uma questão de fé. Precisamos mudar a mentalidade. Para que você não fique com a depressão. Para que você não fique frustrado. Para que vocês entendam que o evangelho, igreja, é realmente, tem aflição. Mas que bom, que a nossa fé aponta à cruz. A cruz. Foi lá onde tivemos as nossas vitórias. E agora eu preciso crer para que eu tenha esses benefícios. E o diabo lança um monte de dúvida na cabeça. Está vendo aí? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem ido à igreja? Você está vendo, não acontece nada. Está vendo você doente? Está vendo você desempregado? Está vendo isso e aquilo? Na cruz o Senhor te deu a saúde. Na cruz o Senhor te deu o teu emprego. Na cruz o Senhor te deu a tua vitória, igreja. Creia nisso. Joelhos no chão. Melhore a sua comunicação com o Espírito Santo. Ocupa a tua mente com as coisas do Senhor. Não tem problema. Não tem depressão. Não tem demônio. Não tem nada, igreja. Porque a tua mente vai estar impregnada com Deus. O tempo do milagre não acabou. E por muitos não entender e compreender o benefício da cruz, o diabo aproveita para lançar a mentira. Jesus dá uma palavra de verdade. E muitos não creem nesta palavra. Mas o diabo lança uma palavra de mentira e muitos absorvem e creem. Mude essa mentalidade. Treine a tua mente para isso. A palavra de Deus. Isaías 54, 17 diz: toda arma forjada, olha lá, toda ferramenta preparada contra ti, não. Pastor, um feiticeiro disse que fez uma macumba para te matar. Faça 10, faça 100. Estou na palavra. Eu estou na palavra. Eu não estou na mentira do diabo. É diferente, igreja. Não tem feitiçaria, não tem macumba que chegue perto de você. Porque você está onde? Você se abraçou a palavra. Eu estou na palavra. Demônio, você é um pai da mentira.
Tu vai perder teu tempo, Satanás. Tu vai perder teu tempo. Tu vai gastar tudo que você tem. Tu vai matar boi, vai fazer sacrifício, seja lá o que for. Não vai prosperar. Porque eu estou aonde? Aí o que faz às vezes o crente? Acredita na mentira. Meu Deus, eu fui vítima de macumba, de bruxaria. O diabo, opa, creu na mentira. Tame agora. Por que você vê Satanás como um gigante na sua vida? Não, ele não é grande. Grandes somos nós em Cristo Jesus. Vocês têm que aprender uma coisa. Aonde você passar, o diabo tem que abrir ala e bater continência para você. O problema não está nos lugares. O problema está dentro de nós. O problema está aqui dentro. Eu estou na palavra. Satanás, a única coisa que você tem garantido, papel passado, é o Geena, o Tártaro, o inferno. Aonde nós, com os nossos olhos espirituais, nós iremos ver toda a terça parte daqueles anjos malditos que se rebelaram. A igreja do Senhor, verás ele sendo lançado dentro das trevas. É isso que ele tem garantido. Mas o que eu tenho e nós temos garantido é a salvação eterna em Cristo Jesus. Pastor, por que esse medo? O amor do Senhor lança fora todo o medo. A batalha está aqui dentro. Daqui a pouco tu vai para casa. Chega lá no seu quarto. E está essa cachola aqui dentro, essa processando a 1000 por hora. Eu estou assim por causa de fulano. Eu estou assim por causa de Beltrano. A tua vida hoje é o resultado do que você plantou lá ontem. Mas a minha vida vai ser o resultado do que eu plantar a partir de hoje. De que se queixará o homem. Então fique reclamando dos outros. Eu estou assim por causa do governo. Estou assim por causa de marido, por causa de esposa. A dor quem sente é você. Deixa de ser crente melindrosos, cheio de mimimi. Porque na batalha espiritual, ou tu vence, ou tu vai ser derrotado. Ou tu mata, ou tu vai ser morto. Campo espiritual é assim. E só os escolhidos é que permanece de pé nesta batalha. Por que eu vou ter medo? Satanás tem que olhar para mim. Ele tem que tremer na base. Ele tem que sair da frente. Porque tu vai passar por cima como um rolo compressor. Ou vai, ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa. Mas temos que passar. Entende, igreja? Há muitos agora que estão nos hospitais, sendo atormentados por espíritos malignos. Há muitos agora que estão nos hospitais psiquiátricos. Há muitos agora atribuindo, não, está assim por causa disso. O problema está no espírito. As coisas para acontecer no mundo físico já foi planejado no mundo espiritual. É no espírito que está a nossa batalha, a nossa vitória. Vocês são autoridade. E se vocês não compreender como que você vai chegar numa dimensão espiritual e vencer lá? Precisamos vencer para que no mundo físico você tenha o domínio. Era assim que Jesus fazia. Está doente? Seja curado. Jesus tinha um domínio no mundo físico. Sabe por quê?
Porque no espiritual, ele era mais do que vencedor. Tudo começa no espírito. Por quê? Porque somos um ser espiritual. Um espiritual conectado com o mundo espiritual. Agora onde é que está a sua conexão? Desliga esta tomada, que te leva à desgraça, que te leva ao sofrimento, que te leva ao fracasso. Desliga. Só isso. Porque você está morrendo aos poucos. Bate no seu peito com orgulho. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Senhor. Os filhos das trevas têm que olhar para você e têm que ver Jesus na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade. Seja pau para toda obra. Esses cristãos, os crentes que não veio hoje, eles não perderam nada. A pessoa perde quando tem, deixam de receber. Porque toda vez que você vem à igreja, você recebe um alimento. E você precisa desse alimento para ter força na hora das suas batalhas espirituais. O diabo não está para brincar com ninguém. Ele te conhece. Ele me conhece. Ele sabe todos os caminhos que nós andamos hoje. Ele não sabe o caminho que nós iremos amanhã, mas o Espírito Santo sabe. Vocês não têm aliança com o diabo. A tua aliança é com a cruz de Cristo, de sangue na cruz. Porque um dia nós andávamos de mão dada com Ele e não tínhamos vergonha. Mas nós soltamos as mãos desse demônio e nos agarramos na mão de Jesus. Agora as minhas mãos estão ocupadas com a mão do Senhor. E aonde eu vou, eu tenho o prazer de levar Jesus com muita honra e apresentar o Jesus que está nas minhas mãos e nas mãos do Senhor Jesus. Entende agora? Aonde eu vou, eu estou de mão dada com Jesus. Eu tenho honra de apresentar o meu Jesus. Olha aqui, meu Jesus. É esse Jesus que eu quero te apresentar. Aquele que morreu na cruz por você, por mim. Aquele que me transformou, aquele que transforma. Levando a mensagem da cruz aonde quer que você vá. A mensagem da cruz muitas das vezes dói. Mensagem da cruz. Mensagem do arrependimento. Mensagem da salvação. Mensagem de conserto. Mas para que essa mensagem ela tenha poder ao sair da tua boca, você precisa viver o que você está falando. Porque a tua vida passa a ser um testemunho vivo nessa terra. Você passa a ser o endereço de Deus. Amém, igreja? Imagine se esses bancos vazios tivessem aqui com pessoas endemoniadas, pessoas perturbadas espiritualmente, pessoas doentes com enfermidades espirituais. Eu não tinha dúvida que todos aqui hoje iam ser curados e libertos. Nós precisamos desse amor pelas almas. Você precisa transferir esta alegria da salvação para aqueles que não têm. No mínimo orar pelo seu vizinho, orar por aquele perturbado da rua, jejuar por aquela pessoa que mais te persegue. Se você nem ora, imagine trazer uma pessoa à igreja. Aqui está a maior luta do diabo. Trabalhando aqui dentro para tentar tirar cada um de nós. E lá fora, eles estão trabalhando para impedir as pessoas chegarem aqui. É uma guerra espiritual, vence o mais forte. O tempo do milagre não acabou.